Olá, tudo bem? Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre o histórico do meu filho e a passagem dele por fonoterapia, por avaliação psicológica. Eu contei um pouco sobre o que a gente passou nos últimos tempos e eu queria falar um pouco com você sobre a mudança de escola. Que momento que é a hora da gente tirar o nosso filho da escola onde ele se encontra e buscar uma outra escola que venha nos atender, preencher a gente, nos fazer com que a gente sinta que estamos no caminho certo. Eu fiz um tempo atrás um vídeo para ajudar as mães a escolherem a primeira escola do seu filho. Como eu escolho a primeira escola do meu filho? E eu dei algumas dicas, algumas sugestões e algumas ideias de o que observar na escolha dessa escola. Eu posso até deixar o link aqui nos comentários para caso você tenha caído nesse, mas a sua intenção é procurar a primeira escola do seu filho. A questão é, e quando eu já estou com a vida acadêmica dele iniciada e acaba surgindo dúvidas no meio do caminho? Eu tô fazendo a coisa certa ou não? Eu preciso mudar esse caminho do meu filho. Como é pesada essa carga de ser mãe e fazer escolhas por um outro ser? A gente, às vezes, escolhendo pra gente, a gente erra, mas aí é pra nossa vida, a nossa escolha. Agora, escolher pro outro, a responsabilidade é ainda maior. E o Felipe estava numa escola, a primeira escola dele, eu escolhi por ser bilíngue, para que ele tivesse contato com a língua inglesa, para que ele se familiarizasse com isso, para que ativasse outras áreas do cérebro dele. E sobre isso eu também falei aqui no canal há anos atrás. Eu vou deixar também o link aqui embaixo para você. Eu gostei muito dessa escola que o Felipe entrou. Ele fez até o pré nessa escola. Lá só era educação infantil e aí eu teria que procurar uma outra instituição para acolher o meu filho no fundamental. Eu fui para uma escola que eu tinha muita confiança, porque eu já trabalhei lá no passado e eu gostei muito daquela escola quando eu trabalhei. Eu achava que a dona era muito comprometida com a educação, com o ensino e tal. Eu não acredito que ela tenha mudado o compromisso dela, mas eu acredito que ela tenha se perdido um pouco nesse processo de crescimento da escola. O que aconteceu? Coloquei o meu filho lá no primeiro ano do fundamental, nessa escola, e o meu outro pequeno no primeiro ano de escola da vida dele. Já coloquei os dois na mesma escola. Lá também era considerada bilíngue, só que lá é uma escola que virou bilíngue de uns anos pra cá. Eles não tinham um compromisso tão grande com o inglês. Eles tinham aulas de inglês. Só que eu comecei a questionar o meu filho e eu falava assim pro meu filho: como que a professora conversa com vocês? Ai, mãe, na nossa língua. E aí eu comecei a questionar a escola. Lá pra abril, maio, a gente sentou com a direção da escola e eu falei que eu não estava satisfeita porque uma professora de inglês que fala na nossa língua. Questionei também o coordenador. Eu questionei muito a escola. O que aconteceu quando foi lá para junho trocar a professora? Começou-se um trabalho tudo outra vez. De lá para cá eu tive uma série de experiências negativas com essa escola. Profissionais que sempre estão reclamando de salário, eles não estão satisfeitos, eles estão lá até arrumar uma oportunidade melhor. E foi o que aconteceu. Inclusive com o coordenador dessa parte bilíngue, ele saiu de lá, eu descobri, mas a escola não confirmou a saída dele em nenhum minuto pra mim. Fiquei muito decepcionada. Tiveram mais episódios, tiveram mais questões, mas a principal pra mim foi tudo que o meu filho regrediu. Eu senti que no pré, o meu filho tava indo de uma forma bacana. Quando ele entrou nessa escola, eu não via mais ele com vontade de estudar, vontade de aprender, interessado pelas coisas. Meu filho não demonstrava mais interesse por nada relacionado à educação. E lá eles estimulam muito o uso do eletrônico. Eles falam que eles têm que levar o iPad todos os dias para a escola, porque tem pesquisas, porque eles jogam o tema que eles estão vendo, para ver as imagens, para ver o que fala, para ver não sei o que, Também era contra. Eu falava, gente, eu elogio e eu admiro quem tá indo na contramão disso, porque isso é o que a gente mais tá
lutando contra hoje, os vícios dos eletrônicos. Por que a gente já vai estimular uma criança de 6 anos nesse vício tão cedo? Pra quê? Ah, porque precisa aprender. Ok, aula de tecnologia, uma aula por semana, eu acho fantástico. Todos os dias ele tinha que estar com o eletrônico dele lá na escola. Questionei muitas outras coisas, até que eu cheguei à conclusão, realmente, esse estabelecimento aqui não é para o meu filho. Quando várias coisas para você não tá bom, na realidade, você não tá no lugar certo. E a conclusão de que lá não seria o lugar certo pro meu filho, porque lá não trazia paz pro meu coração. Um lugar que eu tinha que ficar vigiando e levando toda hora pra escola as minhas impressões pra escola rever. Não que a escola não revisse, pra vocês terem noção de quanto eles estavam cientes de que eles estavam cometendo erros, porque eles reviam e muitas vezes eles te ouviam e acatavam a sua reclamação, mas até isso pra mim passa a sensação de que a escola tá perdida. Vou dar outro exemplo. Meu filho, ele era o primeiro ano do fundamental. Ele foi para um outro prédio, para o prédio dos mais velhos. O que eu sentia? Ele não era nem infantil, ou seja, o que tinha de criança que era bacana não passava para o pessoal do primeiro ano, então ele não tinha mais parque com tanta frequência, ele não levava mais brinquedo uma vez por semana na escola, não tinha mais tanta coisa de atividade infantil, e ele não era nem tão grande para ser considerado um fundamental. Então, muitas coisas do fundamental, o primeiro ano era excluído, algumas excursões, pintar a rua em época de Copa do Mundo, porque eles são muito pequenos, porque não sei o quê, porque assim, meu filho pintou a rua numa escola que ele estava antes com 2 anos de idade. Porque a gente não pode fechar a rua total, tem que fechar só parcial, aí passa o carro, aí não sei o quê. Não, calma. Quando vocês querem, vocês levam eles a andar pelo bairro, sabe? Então, era uma coisa assim, eles não eram nem tão grandes para participar de um lado, nem tão pequenos para participar de um outro, e isso eu via como desorganização. Foram vários questionamentos, várias coisas que me decepcionaram. E por que eu resolvi pontuar isso aqui para você? Porque às vezes a gente tá vendo coisas e a gente fala, mas será que isso é coisa de mãe? Será que é porque eu não entendo de educação, de pedagogia, de escola, de instituição escolar? Tem uma coisa assim muito de mãe para dizer para você. Siga o seu coração, porque eu vou além. Aí o que eu fiz? Tirei o meu filho mais velho dessa escola e deixei o mais novo. Eu falei, eu acho assim, fundamental ela começou agora, né? Ela abriu o fundamental praticamente agora, mas a educação infantil ela tem há muitos anos, desde que eu trabalhava lá, a escola já existia há anos, então, de educação infantil, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu vou deixar meu filho aqui, pois não ficou 10 dias. Eu tirei, porque estavam acontecendo muitas coisas erradas. Estavam trocando o uniforme do meu filho, eu não tava mais pagando o almoço, porque antes ele vinha com fome quando eu pagava o almoço, aí esse ano eu resolvi não pagar o almoço, ele vinha almoçado, colocava um boleto de valor errado de outra criança nas coisas do meu filho, e aí o Fernando, meu marido, falou assim, Milena, daqui a pouco estão dando remédio de outra criança pro nosso filho, não dá mais. A gota d'água pra mim foi uma criança de maternal com 1 semana de aula, criando um vínculo com a professora, vem na agenda dele que a professora está se desligando da escola e que a partir da outra semana começaria uma nova professora, ou seja, aquilo que eu falei pra você de professores insatisfeitos e na primeira oportunidade eles correm, ela já correu com 1 semana de aula e ele já ia trocar de professora, começar de novo, uma criança de 3 aninhos, se adaptando, ele não tinha nem 3, ele tava com 2 ainda, se adaptando a esse universo, criando vínculo e aí já trocando de professor. Eu falei, não, quem não vai mais é ele. Resolvi seguir meu coração, desde então eu fiquei em paz. Como eu expliquei pra vocês num vídeo anterior sobre encaminhamento, hoje eu sou muito cobrada pela escola, hoje meu filho tá ralando pra entrar no ritmo, pra entrar no esquema, mas o meu coração de mãe tá em paz. Por isso, mãe, se você tiver dúvida, siga o seu coração de mãe. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau, tchau. Tchau. Que lindo.